Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso mini curso do CIA, a arte do table decor e etiqueta à mesa. Nós vamos aprender como preparar uma table decor ou uma mesa posta, mas nós temos que começar no nosso dia a dia, com o que a gente tem em casa. Como aplicar isso no nosso dia a dia, né? Porque muitas vezes é difícil eu ter todo o enxoval completo, ter tudo que eu quero servir, né? E essa mesa completa. Então, como que nós podemos começar? Nós temos que ter os itens básicos, como o jogo americano ou toalha de mesa, os talheres, copos ou taças e o guardanapo, que pode ser inclusive de papel. Então, assim, tendo esses itens básicos, esses itens essenciais, a gente já pode começar. Então, hoje eu vou utilizar aqui o jogo americano. Vamos imaginar um almoço aqui na minha casa e eu estou preparando de uma forma do dia a dia mesmo. Então, eu vou colocar o jogo americano. Neste caso, eu escolhi um jogo americano azul, com esses detalhes aqui nas bordas em branco, essas folhas. E a posição que eu coloco esse jogo americano também deve ser considerada, ou seja, o jogo americano deve estar alinhado à mesa. Considerando que é um almoço, eu vou colocar o prato raso que vai ser servido o meu almoço. Eu escolhi aqui um prato que eu tenho em casa, que eu uso no dia a dia, que ele é ornamentado, né? Ele tem coloração azul e vermelha. Este prato, ele deve ser colocado a 3 dedos aproximadamente, né? A 3 centímetros, do jogo americano, que por sua vez está alinhado aqui com a mesa. Em seguida, eu vou colocar os talheres, então é meu almoço. Eu vou colocar esses talheres posicionados de forma correta. Então, o garfo, ele é colocado do lado esquerdo e a faca do lado direito e a faca, a parte cortante, é voltada para o prato. Garfo e faca também devem estar alinhados. Agora eu vou colocar o guardanapo, que faz parte, né, dessa mesa. Aqui eu escolhi um guardanapo de tecido vermelho, já tentando uma combinação, mas, como eu disse, eu posso utilizar tranquilamente o guardanapo de papel. Então, vou posicionar o guardanapo dessa forma. A gente sabe que existem vários tipos de posicionar esse guardanapo, tanto aqui do lado esquerdo como no centro do prato, e eu posso fazer arranjos diferentes, mas ao longo do curso a gente vai ver isso, ok? Então, a nossa mesa básica rápida do dia a dia. E toda a refeição, ela deve também incluir uma taça ou um copo, que é de água ou suco ou refrigerante, ou seja, essa taça, ela vai ser usada, né, para uma dessas bebidas. Ah, mas eu não bebo nada na hora da minha refeição. Só que considerando o table decor, considerando a mesa posta, pelo menos a taça de água ou o copo de água, ele deve ser incluído, ok? Ah, mas eu tô falando de um table decor, eu quero colocar uma decoração. Ah, o que eu posso colocar? Vou colocar um vasinho de flor, só para deixar a minha mesa, né, mais bonita, mais atrativa. Mas eu não tenho nenhum vaso. Sabe o que vocês podem fazer? Se vocês utilizarem muitas vezes aqueles sucos de uva, por exemplo, que vem numa garrafinha de vidro, coloca a flor que você coletou lá no jardim e coloca, já é a sua decoração, ok? Então, nós temos aqui a nossa mesa básica do dia a dia. O jogo americano, os talheres, no caso aqui para um almoço, ou poderia ser um jantar, o prato, o guardanapo, a taça, que pode ser usada para água, para suco ou refrigerante, e para complementar eu coloquei um vaso decorativo com uma flor, ok? Bom, pessoal, então dando continuidade ao que a Jaqueline acabou de explicar para vocês, a gente vai ver como que a gente se porta numa situação dessas. Vamos imaginar que isso daqui seja um almoço que esteja sendo servido na nossa casa mesmo, na casa dos nossos pais, né, ou na casa de algum amigo. Como que a gente deve se portar? Primeiro, nós vamos sentar à mesa.
Lembrando que pelo estilo francês, geralmente a gente entra pelo lado esquerdo e a gente sai pelo nosso lado direito. Pequeno detalhe, né? Evitem fazer isso. Arrastar a cadeira, né? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, carregar a cadeira, colocar ela atrás e vou sentar na mesa, certo? Um outro detalhe, evitem, né, apoiar, né, as costas na mesa, né? Tenta sentar numa posição confortável, né, que a gente fique mais ou menos aos 4 dedos aqui dos nossos utensílios. O que a gente tem aqui, né? Já foi explicado que a gente tem os nossos talheres de serviço e o nosso prato aqui da nossa refeição. Esses talheres, no caso da faca, sempre vai ficar posicionado à nossa direita e o garfo sempre à nossa esquerda. E no caso da faca, repara que a parte de corte vai estar voltada para o nosso prato, né? Justamente para quê? Para evitar algum acidente de a gente se machucar caso essa faca esteja com o corte voltado para a parte lateral do nosso prato, ok? Nesse momento agora, eu vou pegar o meu guardanapo e vou posicionar meu guardanapo no meu colo, certo? Imagina que, né, nós já fizemos o nosso prato, já está servida aqui a nossa refeição, certo? Para eu poder manusear os talheres, geralmente são 2 estilos. A gente tem o estilo europeu e o estilo americano. O que é mais comum aqui para a gente é o estilo americano. No estilo americano, a gente apoia a nossa carne, por exemplo, com o garfo e a gente corta com a mão direita. Então, o garfo na mão esquerda, a gente vai cortar, no caso, a carne com a minha mão direita, né? Sempre apoiando aqui o meu dedo aqui, né? Nessa haste aqui da faca, ok? E tentando não aproximar tanto da parte de corte. Justamente para quê? Para eu ter um distanciamento do alimento e evitar qualquer contaminação. Então, a gente apoia firme e corta, tá? A faca a gente utiliza para cortar carne. Eu não vou cortar uma massa, por exemplo, com a faca, né? Eu não vou cortar uma verdura com a faca. Então, geralmente a gente utiliza para poder cortar uma proteína, tá? No caso aqui, uma carne, né? E uma outra situação também, eu não vou ficar fazendo dessa forma aqui, eu não vou serrar uma carne, né? Eu vou simplesmente cortar, apoiar aqui na minha parte superior direita, vou trocar o meu garfo de mão e vou levar essa carne aqui, no caso, até a minha boca, tá? Se for, por exemplo, uma situação que eu tenho aqui um arroz com feijão, não vou utilizar a minha faca, por exemplo, né, para eu poder cortar nem arroz nem feijão, nem justifica. Então, eu posso utilizar essa minha faca com a minha mão esquerda para eu dar um apoio, para eu conseguir pegar esse alimento. Geralmente, a gente utiliza essa faca como apoio no final da refeição, tá? E aí, de novo, eu vou posicioná-la aqui no meu canto superior direito, certo? Não usar jamais, né, dessa forma aqui, como se eu estivesse, né, carregando aqui o meu garfo, né? Raríssimas vezes a gente vai utilizar a faca durante a refeição, a gente utiliza mais para cortar. Então, eu vou alimentar, né, lembrar o seguinte, de a gente colocar sobre o garfo aquela quantidade suficiente que vai caber dentro da nossa boca. Não vou encher o meu garfo, né? Não vou, né, colocar muita coisa no meu garfo, né? Então, é aquilo que educadamente eu consigo mastigar, certo? Outra coisa também, pessoal, que é importante, né? Evitar de ficar batendo garfo aqui no meu prato, né? Eu não vou ficar fazendo barulho. Então, quanto menor ruído eu conseguir fazer durante
a minha refeição, melhor é, ok? Jamais, né, ficar conversando, gesticulando com os talheres. Isso é extremamente rude, né? Se eu quero conversar durante o almoço, eu vou posicionar aqui a minha faca no meu canto superior direito e o meu garfo também aqui no prato e vou conversar normalmente. Sempre eu vou apoiar os meus punhos à mesa, tá? Às vezes, nessa situação aqui de apoiar o antebraço, ele vai ser permitido, tá? Jamais eu vou colocar aqui, né, nessa situação aqui, os cotovelos à mesa. Então, cuidado, né? Eu tenho aqui um lugar americano justamente para poder demarcar o meu espaço. Lembrar que eu posso ter pessoas à minha direita ou à minha esquerda. Então, tomar cuidado com isso também. Aqui eu tenho uma taça aqui de bebida, né? Geralmente, isso daqui é uma taça de água, eu posso servir um suco aqui, sem problema nenhum. Para eu utilizar essa taça, então sempre antes eu vou pegar aqui o meu guardanapo, vou limpar a minha boca, tá? Para quê? Para eu não engordurar a minha borda do meu copo, aqui, no caso dessa taça aqui, tá? Imagina só, você não limpa a boca, não faz a sua higiene, e aí depois fica tudo contaminado aqui com, no caso, uma eventual gordura. Leva a taça na minha boca, vou tomar, não vou virar o meu pescoço, isso jamais, né? Então, normalmente, tomo, posiciono aqui, então a minha direita aqui, superior ao prato, e continuo a minha refeição, certo? Terminei a minha refeição, o que eu vou fazer? Então, eu vou posicionar os meus talheres. Geralmente, eu posso deixá-los posicionados nessa posição aqui. Então, sempre aqui também, olha, a parte de corte da faca, né? Voltado para o centro. Então, eu vou posicionar dessa forma. Lembrar que, inicialmente, esses talheres estavam posicionados assim. Então, eu posso deixá-los posicionados dessa forma, tá? Então, essa forma aqui a gente chama ela de 6,5. Uma outra forma também que a gente pode deixar esses talheres posicionados, então é nessa posição aqui, tá? Que seria a posição que a gente fala de 3,15. Essa posição é interessante, principalmente quando a gente está no restaurante, porque aí já vem o garçom aqui pela nossa direita e já retira o prato, apoiando aqui o dedo nos talheres para evitar de algum acidente, de algum talher cair no chão, certo? Se quiser também, uma outra posição que pode deixar seria nessa posição aqui, que a gente chama de 4,20, tá? Então, eu posso terminar desta forma ou desta forma, tá? E agora o guardanapo, o que eu vou fazer, né? Então, terminou a minha refeição, eu não vou arrumar o guardanapo bonitinho, né? E voltar com ele aqui para a minha esquerda, que é a posição do guardanapo. Então, eu sutilmente, né, vou posicionar meu guardanapo. Então, isso daqui significa que esse guardanapo aqui foi utilizado e vou me retirar da mesa. E aí, eu vou me retirar da mesa, então, geralmente pela minha direita, tá? Uma coisa importante, mesmo quando a gente está em almoço em família, é importante a gente esperar que todos se sirvam para a gente começar a comer. Existem muitas situações, né, que aí a pessoa está morrendo de fome, já chega, já senta, já começa a comer, isso não é de bom tom. Então, é de bom tom a gente esperar que todos se sirvam para a gente começar a comer e, principalmente, a gente inicia, né, a nossa refeição após os anfitriões começarem a comer, ok?